Sejam bem-vindos e bem-vindas, bienvenidos e bienvenidas a este novo estudio bíblico semanal aqui no Corpo de Joinville do Exército de Salvação. E gostaríamos começar desta forma. Tu me chamas sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Ali te encontro no mistério, no mar profundo, aguento em fé. E por teu nome vou chamar, pelas ondas vou olhar. Se a maré subir, no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu e tu és meu. Océano de misericórdia, océano da graça, océano sem limite, océano de salvação, océano de perdão. Desta forma começamos então a entrar nesta jornada aqui junto com as Escrituras, com a Bíblia, nesta panorâmica bíblica que já estamos bastante semanas fazendo esto. Agora estamos en este período donde el reino de Dios, o povo de Dios, povo escolhido por Dios, fue dividido en duas naciones. Israel con 10 tribus ali no norte y Judá con 2 tribus, Benjamín y Judá, que ficaron uma só. Y a semana pasada falamos sobre y analizamos o período da história de Israel, estas 10 tribos que no escutaron a voz de Dios. Lembramos esos 19 y até 20 reyes, contando a Tifni, que duró muy poco. Y este tiempo de 930 até 722, que es una data clave para comprender la historia, o Imperio Asirio conquista Samaria, conquista a capital do reino de Israel, a queda de Israel. O Imperio Asirio conquistou e expalió por todo o imperio a maioria das pessoas que moravam ali e introdujeron outras pessoas para povoar. Y ahí hay una mixtura, nuevamente un sincretismo de cultura, religiosidad, política y todo esto. Y también la semana pasada falamos sobre as origens dos samaritanos y a importância de esto até no tempo do Senhor Jesus, porque eles rejeitavam aos samaritanos, mas o Senhor mostrou sua graça, sua misericórdia para este povo y estas personas también. Entonces, tenemos 20 reyes en Israel, todos estos reyes muy ruins, cada uno hacía lo que quería y se desviaron dos preceitos, dos mandamientos del Señor, sirviendo a otros dioses, teniendo idolatría, apostasía, negar su fe en Dios, adorando a otros que no deberían ser. Y hoy vamos a hablar sobre específicamente la historia de Judá. Entonces vamos a voltar para el rey Salomón. Lembramos, cierto, que por las consecuencias del reinado de Salomón, este pueblo se dividió y 2 historias continuaron aquí. La semana pasada vimos esta historia, até 722. Ahora vamos a ver la historia de Judá no sur y de 930 até 586. Entonces, vamos a analizar un poco, vamos a ver o que aconteció no povo de Judá y también vamos a refletir sobre a misericordia do Señor y su fidelidad en todo este periodo y también en toda a Biblia. Entonces, vamos a ver las características y el conteúdo de este período llamado período de Judá.
coloqué un casaco porque ya comenzó o frío aqui quando estamos gravando. Mas temos o calor do Espírito Santo, a presença do Senhor. Então, vamos lá. As características de este período, estamos falando da história de Judá, agora como uma nação pequena em comparação com Israel, as 10 tribos. Então, voltamos para o rei Salomão. Este período comienza a partir de 930, después de Salomón, até 586, son más de 4 séculos. 586 es una data importante porque es considerada a queda de Jerusalén, y que vamos a hablar esto, por qué aconteció. Entonces, 930 até 586. A história na Bíblia está registrada no livro de Segunda de Reyes para nós e Primeira e Segunda de Crônicas, que estes livros foram escritos após o exílio de Babilônia. ¿Ya? Então, também vamos a falar disso, mas se quer saber desta história, en esos libros están. En este período de 4 séculos y poco, son 20 reyes que gobiernan en Judá. 8 más o menos aceitáveis, bons. Algunos hicieron reformas espirituales como rey Josías, Ezequías, que fueron bons, tentaron hacer o bom, agradable diante de Deus, mas otros fueron muy ruins, idolatría, apostasía y todo. Entonces la historia iba así, como voy a hablar en español, montaña rusa. Unos bom, outros muito ruim, e ficava assim, mas a história deste povo, el povo escolhido por Deus, se contaminou, se corrompió en todos estos séculos. Então, vamos também. Todos os reis foram de uma linhagem, a linhagem de David. E aqui lembramos da promessa de Deus para David, una promesa unilateral que dice que su reino será sempiterno, estará para siempre. Entonces, la descendencia de David son todos estos reyes, diferentes a los reyes de Israel, porque no eran familiares, no tenían linaje, muchos de ellos. Lembramos esa palabra conspiración. Entonces, estaba un rey y otro asesinaba, conspiraba, asesinaba y se colocaba o se autoproclamaba como rey de Israel. En Judá, en la historia de Judá, todos los reyes eran descendientes de una sola linaje. ¿Ya? Entonces, esa es otra característica. Vamos a nomear los reyes de Judá. ¿Ya? Aquí yo estoy con la Biblia de Estudio Conciliera, que tiene un cuadro aquí que nos ayuda. Es por eso importante, si queremos mergullar en la palabra del Señor, tener una Biblia de estudio. Está en torno de 80, 120 reais. Yo recomiendo una Biblia de estudio Plenitude. Es una Biblia muy boa, simple, mas tem mucha riqueza. De todas las Biblias que yo conozco, recomiendo esa, que es muy boa para nuestro estudio personal. Entonces, olha aquí. Después de Salomón, estamos hablando de 20 reyes en más de 4 séculos. Roboam, o filho de Salomón, Abías, Asa, Josafá, Joram, Acasía, Atalía, una mujer. Esta mujer era muy ruin. Joás, Amasías, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, este rey que Dios adicionó a un bonus track de 15 años. Manasés, y de aquí vamos a hablar de este hombre, porque este fue el peor dos peores dos reyes. Amón, Josías, que fue un rey muy bom, Joacás, Joaquim y o último Sedequías. Entonces ahí están nominados los reyes. Y si usted quiser dar una oleada en Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, para ver la historia de estos reyes. Dios envió siempre
mensageiros, profetas, para advertir ao povo e fazer um chamado ao arrependimento e também advertir das consequências se eles continuavam indo por um caminho não muito bom. Então, vamos a falar também sobre o nomear alguns dos profetas que profetizaram em Judá, en este sector do sul de este país. Hay Joel, Amós, Isaías, Miqueas, Obadías, Nahum, Sofonías, Jeremías. Jeremías, ele profetizou antes da queda de Judá, durante a queda e depois da queda, com Babilônia. Daniel, conhecido Daniel, Abacuque, ainda Figueira, lembra isso? Ezequiel, Obadías, y así va. Dios siempre enviando profetas, mensajeros para advertir o que iría a acontecer si no escuchan a voz de Dios, no obedecen a voz de Dios. Mas Dios siempre dejaba libertad para a escolha, para decidir. Y algunos de ellos escogieron bien, otros se afastaron completamente de Deus. Então, aí estão algumas das características deste período. E agora quero que vamos bem rapidamente para 2 de Reis, capítulo 21. E eu quero deixar aqui não uma tarefa, uma atividade para aprofundar en esto con tranquilidad ahí na sua casa, en un lugar donde você esteja. O capítulo 21, Segunda de Reis, capítulo 21, e o 22 e 23. 21, 22 e 23 deixamos de atividade pessoal. Então, por quê? Porque aqui está a história de Manassés. Manassés foi um rei horrible, fazia o mal, dice, fez o que era mau aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Então, ele realmente foi o filho de Ezequias, o rei Ezequias, que foi bom, mas ele foi horrivelmente ruim. Idolatria, apostasia, queimou o filho para sacrificar a outros deuses. Era um ritual pagão que Deus nunca pediu. Feiticeria, agoreiro, adivinação, construiu altares, edificou altares até dentro do próprio templo para outros deuses, o templo de Deus. O templo de Salomão, o templo em Jerusalém. Nos átrios, na parte externa, ele colocou altares para outros deuses. Imagine. Então, leia, por favor, 21. Que horrible, horrible líder que foi este homem. Não respeitou a ninguém. E dice, no verso 13, extenderé sobre Jerusalém o cordel da Samaria, lo que aconteceu com Israel e o prumo da casa de Acabe. Eliminaré Jerusalém como quien elimina a sujeira de um prato limpiado e virado de boca para baixo. Essas foram as consequências. Deus ficou airado, rabioso com ele. Depois deste Manassés, chega outro rei chamado Amón e também muito ruim. Após chega um rei bom, Josias, um pequeno rei de 8 anos, mas fez muita reforma espiritual. Celebraram a Páscoa, que já muito tempo não celebrava, tentou de levar o povo de Deus para as coisas boas. Foi muito bom, fez reformas religiosas, tirou todo o que é idolatria, porém, as consequências já estavam, a sentença já estava. Então vamos para 23, 26. Dice, no entanto o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira que se acendeu contra Judá por causa de todas as provocações com que Manassés o tinha irritado.
o Señor dice, removeré da minha presencia también Judá, como removí Israel, y rejeitaré Jerusalém, a cidade que escolhi, e o templo do qual eu disse, o meu nome estará ali. Então, imagine até que ponto eles chegaram, que Deus ficou hasta aqui. E aqui lembramos na história da humanidade, como o homem rejeitava de Deus constantemente, e Deus disse, não, hasta aqui, basta. O Arca de Noé, e outras situações nos períodos dos juízes, o próprio Israel teve sua experiência, donde Dios falaba, advertía con amor, con todo, mas llegaba un punto en que dice Dios, no, esto no es brincadeira. Mas aquí vemos a misericordia de Dios. Y quiero que fiquemos aquí, en esta parte, porque semana que viene, si Dios quiser, vamos a hablar sobre o que aconteció, sobre a queda de Jerusalén, a misericordia de Dios con ellos y también las consecuencias que ellos vivieron. Entonces, como actividad, lembre 2 de Reyes 21, 22 y 23, porque va a entender con detalle todo lo que aconteció y cómo Dios fue bondoso y misericordioso con ellos. Comenzamos con una canción, Océanos, un océano de gracia, de misericordia, de perdón, un océano de salvación. Y lembramos del cántico de nuestros fundadores, un sin límite océano, un océano da gracia, da misericordia del Señor. Mas también vemos que como o Senhor advierte na sua misericórdia, enviou profetas, mensageiros para falar e chamar a este arrependimento tanto a Israel como a Judá. Mas eles decidiram. E lembrei deste versículo em Gálatas 6, 7. Dice, no se enganen, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. E aqui na Bíblia há muitas histórias de pessoas como de nações que decidiram e o que semearam, o que colheram, foi aqueles que semearam. No caso de Israel e Judá, afastarse de Dios, sirvieron a otros dioses, no escutaron la voz de Dios, idolatría, apostasía, y realmente rejeitaron la voz do Senhor. Então, isso fica também para nós na nossa vida espiritual. O próprio Senhor Jesus advirtió, separados de mí, nada podéis fazer. Então, que en este tiempo de reflectir, de meditación, también podamos examinar nuestro corazón, podamos arrepentirnos de aquellas cosas que no están correctas, y el Señor nos está mostrando, el Señor nos está advirtiendo con ese amor tan maravilloso, sublime, y nos está mostrando un camino. Entonces, es tiempo también de reflectir sobre nuestra vida. Entonces, fica nuestra actividad, 2 de Reyes, lea 21, 22 y 23, ahí Manasés y Josías. Y la próxima semana, si Dios quiser, vamos a estar hablando de la queda de Jerusalén. Detalles importantes y o agir de Dios con misericordia, mas también como un pai que disciplina a sus hijos, un pai amoroso que ensina. Entonces, será hasta la próxima semana con este océano de misericordia, de gracia, de perdón y salvación. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga.